Eu sou Sharon Abdala, repórter de House, e esta é uma edição do Sofá de House, nosso sofá digital, que hoje vai tratar sobre certificação Well Building e qualidade de vida no morar. Quem vai conversar com a gente hoje para explicar um pouquinho mais sobre essa certificação, trazer mais detalhes e o impacto que ela tem sobre a vida e o dia a dia nos empreendimentos é a incorporadora Laguna, que é a nossa parceira neste sofá, e também a Petinelli, que é uma empresa especialista em certificações. Então, antes da gente entrar efetivamente no bate-papo, eu queria convidar e agradecer a participação do André Marim, que é diretor de incorporações da Laguna. André, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem, Thiago? E você? Tudo certo? Tudo bem, obrigada. Obrigada pela tua participação aqui com a gente. Guido Petinelli também vai participar desse bate-papo, que é CEO da Petinelli, empresa especializada em certificações. Tudo bom, Guido? Olá, boa tarde, tudo bem? Tudo ótimo. Então, André, para a gente introduzir, né, o bate-papo, a minha primeira pergunta vai para você. A Laguna ela já tem uma vanguarda e um protagonismo nas questões que envolvem as certificações, e as questões de certificações também não são um tema assim tão novo, né? A gente já vem há alguns anos falando sobre eles, principalmente nas questões voltadas às certificações ambientais, mas agora a gente tem essa novidade do Well Building, né? Que chega para promover realmente e exaltar ainda mais a questão do conforto e da qualidade de vida, seja nos prédios residenciais ou nos ambientes corporativos também. Então, eu queria saber de você, na verdade, eu queria te pedir para você contar um pouquinho, né, sobre essa vanguarda, esse protagonismo que, novamente, vocês despontam aí nesse sentido, como única empresa a já ter projetos que serão lançados com a certificação, e vocês também são a única empresa no país hoje signatária do International Well Building Institute, que no caso, quem chancela toda essa certificação. Então, você pode explicar um pouquinho esse processo e o que ele representa para a Laguna, por favor? Claro, Sharon, primeiro é um maior prazer falar disso, né? Uma coisa que a gente gosta bastante, a gente está super antenado há bastante tempo, o Guido aí é um parceiraço nosso aí de muito, muito tempo, vem acompanhando essa jornada, né? E é muito gratificante para a gente, né, essa conquista, né, do Well, né? Depois a gente vai entrar um pouquinho mais no assunto, mas é com muito orgulho, assim, que a gente traz para o Brasil, assim, ser o primeiro, né, incorporadora do Brasil a começar a fazer empreendimentos, de uma certificação tão exigente, né, que coloca a régua para cima, né, nos nossos produtos. Então, com muito orgulho e com muita satisfação que a gente fala desse assunto, né. A gente é a empresa que tem maior certificação aqui no sul do país, né, a gente tem um posicionamento muito claro, que é gerar conforto, bem-estar, não só para os nossos clientes, para os usuários, mas também cuidar do meio ambiente. Então, tudo isso é um posicionamento da empresa que já vem há muito tempo, né? E a gente vem se dedicando a esse assunto há alguns anos, né? O Guido vem apoiando a gente nisso também. Então, começou, né, as 10 certificações vem muito dos valores da empresa, né? Então, a certificação LEED, que a gente tem, a certificação GBC, que a gente já tem, somos os maiores certificadores aqui do Sul. E agora, recentemente a gente, né, começou a trabalhar nos projetos que a gente vai lançar, mas já há algum tempo, né, mais de 3 anos, né, eu tive o primeiro contato com a certificação no evento do GBC Brasil, 10 anos do GBC Brasil, quando eu ouvi uma palestra lá do Rick Friedise, né, que foi o precursor aí, quem teve à frente desse assunto, depois a gente fala um pouquinho mais de como surgiu a certificação. E aí, a partir de então, a gente olhou para aquilo, né, há mais de 3 anos, como algo muito sério e que subiria um pouco até as exigências do que o mercado tem feito nesse sentido, né? Então, é uma certificação que começa, né, trazendo requisitos mínimos para você conseguir certificar e depois você consegue verificar com medições, depois do empreendimento pronto, né, de fato você entrega para o cliente. Então, como posicionamento da Laguna, a gente pesquisou várias, né, certificações e essa chamou a atenção por conta disso, porque a gente vai conseguir entregar valor para o cliente e comprovado ainda, né? Isso que traz para a gente uma atenção maior para essa certificação WELL, né? E então a gente se aproximou já, olhamos para isso 3 anos atrás. O ano passado a gente teve num evento do Green Building em Atlanta, teve muito esse assunto, né? Antes da pandemia, né? Então a gente já estava olhando para isso, né? Foi em outubro do ano passado. E depois eu fui também para Nova York, lá visitamos o IWBI, a sede deles.
E lá a gente começou a firmar uma parceria, né? E a gente vai ser a primeira incorporadora do Brasil, né? Então também é um orgulho enorme também trazer para Curitiba ser a primeira incorporadora do Brasil que vai ter um empreendimento, né? Certificado WELL. Os nossos próximos empreendimentos vão ser certificação WELL. Então é um desafio muito grande, mas a gente está muito animado, né? E é com muito orgulho que a gente está conquistando isso, né? E traz para Curitiba um nível de qualidade que a gente não vê no Brasil inteiro. Então isso é muito grato, né? Antes da gente entrar nos pontos, né, específicos, como você falou, que fazem subir a régua no nível de exigência, tanto dos clientes quanto dos incorporadores, nesse caso, eu queria que o Guido comentasse um pouquinho sobre por que é importante certificar e queria que você tentasse também explanar um pouquinho melhor, até para quem às vezes desconhece as certificações ou não tem tanto domínio sobre esse tema, em que medida elas extrapolam questões que já são minimamente regradas pelas normas de desempenho ou por um bom projeto arquitetônico, efetivamente falando. Perfeito. Quando nós falamos de certificação, eu gosto de começar, né, usando a imagem simples de uma régua, né? Quem trabalha, um gestor de uma empresa, entende que sem medir você não é capaz de gerenciar. E quando a gente pensa em desempenho em edificações, a questão é o que medir e como medir. Isso pode parecer algo extremamente técnico, mas no final nós estamos falando de como que nós avaliamos a qualidade desses empreendimentos. Você pode medir a qualidade do empreendimento do ponto de vista de redução de custo operacional, você pode avaliar do ponto de vista da redução de impactos ambientais, mas você também pode avaliar o quanto que as decisões que nós tomamos na fase de projeto, na fase de obra e durante a operação impactam o bem-estar e a saúde das pessoas. Quando olhamos para, né, o que impacta o bem-estar e a saúde de alguém, nós geralmente pensamos em 4 fatores, né? Aqueles que todo mundo conhece, que é a sua genética, né? Você está predisposto a uma condição. O quão bom é o seu plano de saúde, né? Se você tem acesso a bons médicos, se você tem acesso, né, a um plano de saúde de melhor qualidade, você associa isso com uma melhor qualidade de vida. Mas nós sabemos que tem outros 2 fatores que, na verdade, representam 2/3, que é o ambiente com que você ocupa, né, as condições físicas e o teu comportamento. Né? É chocante para a maior parte das pessoas quando esses estudos, como exemplo, um estudo do Center for Disease Control, que agora todo mundo conhece por causa da pandemia, que é a referência mundial, que estabelece que 70% do que impacta a tua saúde e bem-estar é o ambiente que você ocupa e o seu comportamento. O que eu quero dizer com isso? Todo mundo sabe que se você, né, come bem, você vai ter uma vida mais saudável, se você se exercita, você vai se sentir melhor, né? Comportamento é algo que todo mundo entende, mas a gente sabe que para você dormir bem de noite, você precisa ter uma boa qualidade do ar, porque a qualidade do ar vai impactar, né, o quão bem você dorme de noite, o quão disposto você acorda de manhã cedo, e se o teu dia rende ou não rende. Se você estiver cansado durante o dia, seja uma criança na escola ou um adulto no trabalho, você rende menos, o estresse aumenta porque você não está conseguindo acompanhar a turma ou gerar os resultados esperados pela empresa. Então, o fator ambiental tem um impacto enorme, e quando nós falamos de certificação, nós estamos falando de como é que nós definimos critérios e como é que nós avaliamos o desempenho do meio construído em relação a esses critérios. E eu acho que o que destaca o WELL nesse aspecto é o fato de ser uma certificação que mede desempenho. Então, não só estabelecer critérios para projetistas ou para construtoras, mas antes do empreendimento ser entregue e durante os primeiros meses de ocupação do empreendimento,
você, de fato, testar o desempenho no que diz respeito a conforto térmico, conforto acústico, qualidade da água, qualidade do ar. Então, não só projetar para ter uma boa, excelente qualidade da água, mas ter o teste laboratorial, que está testando mais de 20 critérios para assegurar que essa é a melhor água que você pode estar bebendo, né? Eu digo assim, a certificação, ela serve, no primeiro momento, para estar medindo, para estar nos fornecendo uma maneira de avaliar desempenho, mas ela também serve como um mapa, como um guia, né? Especialistas se uniram, se juntaram, passaram bastante tempo parando e pensando no que significa construir um prédio que fornece bem-estar e saúde. Então, ao invés de reinventar a roda, eu acho que o caminho que a Laguna trilhou foi se perguntar quem são os melhores nisso no mundo hoje, né? Quem é referência, quem que é reconhecido como né, o melhor padrão hoje disponível que a construtora pode estar seguindo para o desenvolvimento dos seus produtos. E a escolha pelo WELL é consequência dessa busca. Eu acho que isso está no DNA Laguna. Eu não estou vendo a cara do André aqui, mas eu imagino o que deve estar passando pela cabeça dele. A Laguna, o briefing para nós é sempre, né, diferente, e isso significa cada novo empreendimento tem que ser melhor do que veio antes. Então, foi natural que na busca por uma ferramenta para ajudar a pensar como é que a gente melhora o produto, o primeiro passo foi sustentabilidade, o capítulo natural que veio foi essa questão do bem-estar e saúde, e o WELL é o melhor que tem disponível, né? É reconhecidamente o líder nessa discussão. Então, foi uma decisão natural e hoje coloca a Laguna aí num grupo seleto de construtoras a nível mundial que estão construindo dentro desse padrão. André, eu queria te perguntar, então, pegando o gancho nessa introdução que o Guido fez, da opção de vocês por investirem nesse selo e por trazer essa novidade para o nosso mercado, não só local, mas nacional também, a gente pode falar. Eu queria que você contasse um pouquinho mais, então, do porquê pela opção pela certificação. Você já falou em outras conversas que a gente teve em outras oportunidades que os selos não são necessariamente o objetivo, mas eles acabam sendo um resultado mesmo do trabalho que vocês desenvolvem. Então, se você puder só voltar um pouquinho ali, descer um degrau e explicar do porquê dessa busca, e se você enxerga isso talvez como uma estratégia até de posicionamento ou de maior divulgação, talvez, da marca, enfim. Sim. Legal, Guido, minha cara aqui estava de felicidade quando você estava falando, você não estava vendo, mas eu estava com uma certa euforia, porque é um assunto que é muito bacana a gente falar assim, e ser pioneiro nisso é super orgulho, como eu já falei, né? Sim, Chara, a gente tem feito algumas certificações há bastante tempo, né? A gente começou, as primeiras certificações que a gente teve foi LEED, né? Que é do mesmo grupo, depois o Guido pode explicar um pouquinho como que fica as certificações embaixo do SGBC. A gente começou a certificar LEED. LEED já é uma certificação super já conhecida no mercado, não só nacional, mas internacional, né? Era muito mais voltado para o meio ambiente. E é claro que tem muito também de conforto nisso, né? Porque você acaba olhando também para geração de energia, conforto térmico, acústico. Então a certificação LEED, ela era muito já disseminada nos ambientes corporativos, né? Então muita empresa de fora que vinha para o Brasil procurava empreendimentos com a certificação LEED, porque a certificação também é importante para começar a colocar alguns empreendimentos, porque explicar também detalhadamente uma certificação é complexo num primeiro momento, né? A gente tem que se aprofundar. A certificação LEED, por exemplo, já era uma chancela de que aqueles empreendimentos seguiam alguns requisitos básicos, né? E atestado por um órgão muito sério. Então, imagina uma empresa de fora do Brasil vem se instalar aqui, o LEED já era disseminado, vou procurar um escritório que tenha LEED, porque eu já sei que tem requisitos básicos ali. Então, a certificação é muito importante para isso também. Então, a gente certificou o edifício comercial, Iguaçu, onde é a nossa sede, né, um edifício corporativo, onde fica a sede da Laguna,
e começamos a olhar para isso também nos ambientes residenciais, né, que tem um foco grande. Então, a gente conversando, até com o próprio Petinelli ali, no empreendimento que era o Els, a gente comprou um terreno face norte, aqui em Curitiba, com muito vidro, porque a gente queria também dar visibilidade, né, para fora, porque tem a vista do Parque Ibirapuera, aquele empreendimento, tem o bosque ali da Copel na frente, então trazer esse conforto visual também era muito importante para nós, mas ao mesmo tempo trazendo muito vidro. Como é que ficaria o conforto térmico? Né? Essa foi a nossa pergunta. E aí, tendo já o conhecimento da certificação LEED, a gente começou a trazer isso para os residenciais. Né? Então, sentamos lá com o Guido, como que a gente consegue também agregar essas simulações energéticas aqui para os nossos empreendimentos residenciais, porque a nossa preocupação era o conforto do cliente. Se a gente vai vender um empreendimento que vai gerar conforto, como é que vai ser essa experiência do usuário quando eu receber? Vender um imóvel na planta, ele é um processo complexo. O mercado imobiliário, eu acredito que ele tem uma facilidade de encantamento, né? Na hora de, que às vezes muitos estandes de vendas, né, quem já teve a oportunidade de visitar, tem recursos, tem mídia, tem muita coisa que deixa as pessoas de fato maravilhadas com aquela possibilidade de aquisição. Mas o que é mais importante é como que vai ser essa experiência do cliente lá na frente, né? Então, vou vender imóvel na planta, ele vai ficar pronto daqui 2, 3 anos. Como que vai ser a experiência do usuário, né? Quando ele mudar com a família dele? Como que vai estar o conforto? Como vai estar a qualidade, né, do ar? Então, tudo isso a gente vem pesquisando e a nossa preocupação era essa. Então, a gente certificou LEED, certificou GBC, a gente foi o primeiro empreendimento residencial pré-certificado LEED Gold, que antes era só muito mais corporativo, mas tem poucos residenciais do Brasil, que foi o LUM. Então, a gente olha para isso há muito tempo. A questão do EL, ela veio um pouco também para não tirar a gente da zona de conforto, mas criar um desafio novo para a empresa, né? Porque, como o Guido disse, ele é feito por profissionais muito capacitados, então um grupo de médicos também com engenheiros, né? Já tem uma visão da saúde, né? A gente é uma incorporadora, a nossa visão técnica é muito apurada, e também essas certificações, tudo isso que a gente vem falando, vem agregando conhecimento para a gente nessa área. Mas o EL, ele veio também trazer um desafio novo para a gente, né? Então, a gente procurou, de fato, ir melhor no mundo para atingir aquilo, né? Também, não diria que o EL era uma consequência, foi quase também essa situação em específico foi quase um objetivo. Não, precisamos seguir isso porque a gente já tem algumas características nos empreendimentos que a gente faz, mas tem coisas novas aqui que eles estão trazendo que também vai agregar ao nosso produto, né? Então, tem um pouco essa particularidade da certificação WELL. Ela é um desafio para a empresa, e a gente está conseguindo cumprir esse desafio, e que traz a régua para cima e traz a gente também para se desenvolver mais. Então, foi quase uma consequência do trabalho, mas, ao mesmo tempo, ele está puxando a gente para cima para trazer mais qualidade ainda. Então, isso é importante, né? E, Sharon, se eu puder complementar rapidinho, eu acho que essa evolução, ela ocorreu naturalmente. Você começa, expande o seu conhecimento, domina um assunto e é natural buscar mais desafios. Eu acho que o que é interessante da experiência que estamos tendo com a Laguna é o mercado imobiliário, o relacionamento com o morador, com o cliente, acaba quando você entrega o imóvel. E a certificação WELL, ela faz o mercado imobiliário pensar na operação. Então, a ideia de que a gente também está olhando para uma experiência que, além de pioneira, né, é única no Brasil, no ponto de vista de que a construtora está se comprometendo com o desempenho medido na operação, né? Não é só entregou a chave, né, contrato fechado, transação encerrada, mas é a qualidade medida do ar, é a qualidade medida da água, é a qualidade medida acústica do ambiente ocupado pelo morador depois dele receber as chaves, né? E eu acho que isso a gente ainda tem por ver o impacto que vai ter junto ao mercado, tanto do ponto de vista do mercado da construção civil, quanto do ponto de vista de clientes, né? Como
como que essa inovação, essa novidade muda a maneira com que tanto o mercado imobiliário, construtoras, incorporadoras e o consumidor mudam a maneira com que pensam sobre a sua decisão de compra, né? Até agora, como o André disse, a decisão é tomada no showroom, né? Ela envolve ter que imaginar né, o produto executado, concluído. Agora você, né, espera que a construtora também acompanhe aqueles primeiros meses e documente através de testes laboratoriais e através de uma certificação internacional, né, o compromisso com o resultado, né? O resultado sendo, né, o compromisso com a qualidade, bem-estar e conforto do morador. Finalizando aqui, como posicionamento, até concluindo um pouco ali até a pergunta, a gente pensa muito a longo prazo mesmo. Então, igual o Guido comentou, e eu tinha comentado antes, a experiência do cliente é o que realmente importa no nosso imóvel. Então, a experiência do cliente, ela se dá muito tempo depois da venda, né? Você vende, constrói, entrega chaves. O primeiro ano é o ano de mudanças, tem gente que muda, gente que não muda, depois vai conviver com a família, aí vem um filho novo, às vezes muda um pouco a estrutura familiar. Então, isso tudo que a gente acredita é uma certificação, e ela nos traz uma segurança. E isso que agrega muito e é muito próximo dos nossos valores, que a gente consegue medir de fato isso, entregar um valor para o cliente lá na frente, que é essa nossa preocupação. Então não é apenas, né, ter uma venda e depois como que é feito o uso. E a certificação vem muito de encontro, porque a operação é muito importante para essa certificação. E quando a gente viu isso, faz muito sentido para nós, como empresa, com os nossos valores. Então, esse é o nosso posicionamento, né? De olhar um pouco para o longo prazo, não ter um posicionamento de curto prazo. E até porque é um produto que muitas vezes, se não é o único, provavelmente tem muita chance de ser o último que a pessoa vai ter na vida, pensando em alguém que vai fazendo um upgrade, né? Vai, enfim, melhorando a condição de vida e vai trocando de imóvel. E geralmente é o ativo mais valioso, assim, né? A gente brinca, às vezes é uma das maiores compras da vida, né? Tem isso ainda. E é onde você passa os seus momentos com família, os seus maiores bens não físicos. Então, envolve a compra do imóvel e o uso do imóvel é muito mais complexo do que qualquer produto. Por conta disso, às vezes compra na planta, você tem muita emoção envolvida, você tem muitos valores, né, lá dentro, que é sua família. Então, você vai passar muitos momentos importantes lá. Então, e é a maior aquisição, geralmente, que você faz. Então, tudo isso ajuda muito. É uma certificação que vem agregada. Pensa assim, quando você compra uma latinha de Coca-Cola, né, no rótulo está a quantidade de carboidratos, a quantidade de sódio, a quantidade de açúcar. Quando você faz a maior aquisição, possivelmente, da sua vida, que é, né, a sua casa, o seu apartamento, a gente ainda compra ela às cegas, né? Você não sabe o quanto que vai consumir de energia, o quanto que vai consumir de água, qual o valor do condomínio. E agora a gente traz uma outra dimensão, que é, ok, né? Eu estou escolhendo um lugar para morar, né, que vai me fornecer a experiência, o conforto que eu espero. Eu acho que todos nós, né, devido à pandemia, se tornamos um pouquinho mais consciente do quão importante é o ambiente que a gente ocupa, né? Seres humanos passam 90% do seu tempo dentro de algum ambiente fechado. A maior parte do tempo é em casa, dormindo, mas você tem a escola, você tem o trabalho, você tem a academia, né? Isso faz parte da nossa vida. Eu penso assim, né? Você passa um mês sem comer, você passa uma semana sem beber, mas você não passa 5 minutos sem respirar, né? Em outras palavras, a gente não para pensar porque a gente não vê, a gente não enxerga, mas a qualidade do ar de um ambiente é absolutamente crítica, né? Você é o que você come, você absolutamente é o que você respira. Então, a gente pensa em doença respiratória, a gente pensa em asma, mas, né, uma boa noite de sono,
né? O quanto que vale isso para alguém? A boa noite de sono do seu filho, que provavelmente significa a sua boa noite de sono, o quanto que vale isso para um pai que hoje está com os 2 piá em casa, né? Vale bastante, eu sei disso. Então, eu acho que a gente está trazendo uma nova consciência sobre o tema. A questão é, né, da mesma forma que com green building, com construção sustentável, a gente tem o greenwashing, né, natural que todos vão direcionar os seus esforços em direção a esse tema. As pessoas passam a valorizar, o mercado vai se adaptar. Eu acho que a questão de medir o desempenho é o que nos atraiu ao UEL. A escolha entre as opções disponíveis, eu acho que o principal diferencial foi esse, né? Ter a segurança que eu estou fazendo o investimento e que eu tenho a garantia do resultado, do benefício. Eu acho que é o que traz confiabilidade, eu acho que é o que ajuda o André a dormir melhor de noite, entre, né, todos os outros problemas, pelo menos ter a segurança de que, né, no final eu tenho um atestado de qualidade, que esse nível de compromisso com qualidade e resultado, né, ajuda o posicionamento da empresa, alavanca vendas, cria um relacionamento que agora se aprofunda com o cliente Laguna, com o futuro morador dos edifícios. Eu acho que estamos aí abrindo um novo capítulo, né, quando falamos de construções sustentáveis. Nós demos um primeiro passo em relação à eficiência e meio ambiente, e agora é um capítulo natural, né, tá falando de algo que é muito mais próximo das pessoas. Eu escutei isso recentemente, que quando a gente fala de sustentabilidade, muitas vezes a associação é que sustentabilidade é fazer o bem para o planeta, o bem para os outros. Mas quando a gente pensa em saúde e bem-estar, é fazer o bem para nós, para a nossa família. E que possivelmente isso tem um impacto maior, porque está muito mais próximo, né, do interesse e da preocupação do indivíduo. Então, eu acho que estamos aí iniciando com a Laguna. O pioneiro tem o benefício de ser o único por algum tempo, mas outros com certeza, né, se inspirarão no papel que a Laguna está desempenhando, do jeito que aconteceu em outras áreas. Eu acho que o importante, né, é que não só falar, né, mas ser capaz de medir o resultado é algo que faz, né, um mundo de diferença quando a gente fala de estar fazendo algo diferente, de estar fazendo algo melhor. Eu queria aproveitar e pegar o gancho na fala do Guido em relação à pandemia, né? Queria perguntar para o André como que ele vê essa questão, porque as certificações de sustentabilidade, como a gente falou no começo do nosso papo, elas não são novas, elas já estão aí há algum tempo. A gente já tem N prédios no país com os selos, mas mesmo assim, para algumas pessoas ainda é um pouco difícil compreender em que nível elas melhoram efetivamente a eficiência de um empreendimento, a não ser que seja uma pessoa muito ligada a questões ambientais e muito preocupada em fazer da sua vida mais sustentável realmente, ou no caso de uma empresa que, além de toda a questão de preocupação com o meio ambiente, vai ter ali números, redução de custos, enfim, vai ter isso na prática, né? Ela vê esses resultados na prática. Penso eu, posso estar errada, então queria ouvir tua opinião, André, em relação a isso, que nesse sentido do UEL, quando vocês começaram a pesquisar e trouxeram isso para a Laguna, para um cliente, talvez isso ainda tivesse num âmbito muito subjetivo, como você bem colocou, uma venda de showroom, as plantas são apresentadas, maquetes, por mais que vocês tenham como colocar em métricas, né, esses resultados de conforto lá na frente, quando o prédio for entregue, quando ele se mudar, mas para ele parecia assim, uma coisa muito ainda abstrata mesmo, né? E agora com a pandemia a gente teve um intensivão de como é passar 24 horas dentro de casa e dar a importância que um sistema de vedação eficiente, que
um ambiente com conforto térmico, imune a ruídos, enfim, acho que nunca antes na história do mundo o mercado imobiliário teve uma chance tão grande de explorar como essas questões fazem realmente diferença na nossa vida. Você acha que justamente por conta desse cenário que a gente vive, talvez fique um pouco mais fácil de as pessoas compreenderem o que esse tipo de preocupação que culmina na certificação vai trazer para a vida delas de fato? Sem dúvida nenhuma. O momento que a gente está vivendo acelerou algumas tendências, né? E essa é uma enorme. O uso da nossa casa está sendo esse intensivão que você falou. Então, as pessoas têm prestado mais atenção nisso. Isso acelerou. A gente já estava preocupado e pesquisando isso, e igual o Guido falou, que é um novo capítulo, né? A sustentabilidade continua, né? A gente tem feito as certificações ainda e adotado as medidas sustentáveis em todos os empreendimentos. É um capítulo novo que é o EL, que a gente já estava estudando há algum tempo, e agora a gente já era no nosso planejamento lançar os próximos empreendimentos com a certificação WELL, né? E pegou a gente de surpresa, claro, a pandemia, o que a gente tem vivido hoje, e as pessoas, de fato, estão dando mais valor para isso. E, às vezes, alguns valores até básicos, assim, a qualidade do ar, a gente, por exemplo, a gente vai entregar o empreendimento, o novo empreendimento, com medidores de nível de CO2 para entender se aquele ambiente tem qualidade do ar ou não, e se esse sensor detectar que tem uma qualidade inferior do ar, você tem alguns requisitos para você utilizar, alguns artifícios para renovação de ar, né? Desde abrir uma janela, por exemplo. Mas você não media isso antes, e a gente está medindo, a qualidade do ar é algo complexo, mas tem algo mais fácil, porque a noite de sono, ela tem várias influências, né? A qualidade do ar é super importante. Tem algumas, por exemplo, pintura, tem algumas tintas que a gente já não usa, né, há muito tempo o mercado já não vem usando, que libera alguns gases, que é imperceptível, né, mas libera, que pode também prejudicar a qualidade do ar e o seu sono. Então, o seu quarto tem que ter uma pintura adequada. Isso, eu acho que ainda não está perceptível para as pessoas, mas elas estão dando mais valor a essas descrições que a gente pode ter no empreendimento. Quando você vai comprar, igual como lá de refrigerante tem algumas descrições, as pessoas vão olhar para aquilo também, né? Então, com certeza acelerou muito. Agora, tem outros mais básicos, que é, por exemplo, o isolamento acústico, né? Hoje, trabalhar em casa, no primeiro dia é legal, o segundo bacana, estamos numa novidade, vamos se adaptar, mas já estamos há 4 meses nisso, e aí você começa a entender que você não estava em alguns ambientes tão adequado para o trabalho, né? Então, acho que todo mundo não, a grande maioria das pessoas tiveram que improvisar, né, uma estação de trabalho em casa. Não tinha nem cadeira adequada, né? Então, até aqui na Laguna, a gente adotou que os funcionários poderiam vir buscar as cadeiras até dos escritórios, porque a gente entendeu que a ergonomia era algo importante, né, das pessoas, um pouco ter dor nas costas. Tá? Então, todo mundo adaptou e agora está entendendo que, de fato, traz valor, né? Então, você tem um ambiente confortável termicamente, tem um ambiente confortável acusticamente, ter essa qualidade do ar que o Guido falou, a qualidade de água, né? Por exemplo, a gente vai entregar, né, no PINAC, que é o próximo projeto nosso, provavelmente a água mais pura de Curitiba, né, com um sistema de filtragem no condomínio, que os moradores não vão se preocupar em ter filtro em casa. Então, isso tudo, as pessoas estão olhando mais para isso, estão dando mais valor. Com certeza acelerou muito assim, essa pandemia, do posicionamento que a gente já tinha, como outras também características, mas viver a nossa casa, de fato, está sendo uma experiência única e as pessoas vão sair desse momento prestando mais atenção na qualidade, né, da família, tudo isso. Então, com certeza, isso ajudou a algo que já vinha, né, sendo o nosso planejamento. Eu tenho um exemplo que eu acho que a maior parte das pessoas conseguem entender, né, quando a gente fala de eficiência energética, quando a gente fala de conforto térmico, isso pode, né, ser um pouco abstrato para a maior parte das pessoas, mas uma das coisas que todos nós temos, né, é como, né, apertar o botão e ligar o equipamento de ar-condicionado. É uma maneira simples de pensar em relação à qualidade de um apartamento ou de uma casa, em relação a conforto térmico, né, eu abrindo ou fechando a janela, né, sou capaz de ter uma condição de conforto que não necessita eu ir lá e ligar o ar-condicionado. Então, no caso
da Laguna, isso é algo que a gente vem fazendo há bastante tempo, mas que é basicamente o que viabilizou a certificação WELL, a busca pelo WELL, 90% do tempo, você tem que ser capaz de viver sem ligar o ar-condicionado, né? Que se a gente reduz ao máximo possível o número de horas que eu preciso de climatização, né, para viver de forma confortável, sem sacrificar conforto. Eu acho que isso é importante, né? Não estamos falando de reduzir o ar-condicionado para reduzir o consumo de energia. A gente está falando que construir uma arquitetura, especificar materiais de envoltória que permitam amplo conforto interno, apenas abrindo e fechando a janela, eu acho que isso hoje é luxo de verdade, né? Ter um espaço, né, iluminado, no inverno de Curitiba, sentir o sol entrando, né, nos dias mais quentes de verão, ter aquela proteção contra a radiação solar, é assim que você reduz a necessidade por sistemas mecânicos. Eu acho que essa questão de como é que a gente projeta, né, ambientes pensando no bem-estar do morador, inevitavelmente eu estou construindo um empreendimento também mais eficiente, que vai consumir menos energia, que vai consumir menos água. Mas agora a gente tem esse layer, né, essa camada, essas novas considerações que a gente já tratava antes, mas agora trata de uma maneira muito mais abrangente, muito mais profunda. Quando a gente pensa hoje em biofilia, né, que nós sabemos que as pessoas se sentem melhor quando elas estão próximas da natureza, né? Então, a utilização de elementos naturais, a utilização de vegetação, acesso a vistas externas, né, a iluminação natural, isso tem um efeito psicológico enorme no ser humano, né? Uma das coisas que a gente já sabe, né, por exemplo, é que o ser humano não consegue distinguir psicologicamente entre uma planta natural e uma planta artificial, né? Que a maneira com que nós somos programados biologicamente, a gente é atraído, né, à água corrente, aquele barulho da água que relaxa. Então, esses elementos começam a ser, né, explorados de uma forma um pouco mais consciente e assertiva no desenvolvimento desses empreendimentos. Questões objetivas quanto como é que eu reduzo o número de horas que eu vou precisar do ar-condicionado, porque é assim que eu sei que eu estou fornecendo conforto para as pessoas que estão ali, porque qualquer um prefere abrir a janela a ter que ligar o ar-condicionado, todo mundo entende que o ar, né, lá fora é melhor do que o ar aqui dentro, e questões como, né, como é que eu estou projetando as áreas comuns do edifício, a gente está vendo que a horta está se tornando uma constante nesses empreendimentos, acesso à área externa, à área privativa externa, a conexão interior-exterior. Eu acho que o que o André falou ali de ter acelerado essa mudança é isso. Eu acho que era inevitável que a gente ia para esse caminho. Mas eu acho que agora todo mundo entende por que a acústica é importante graças à live do vizinho. Então, a gente encurtou aí provavelmente um processo de 5 anos em 5 meses. E tem, né, Guido, assim, tem estudos até que, falando, né, de conforto, qualidade, tudo isso, né, bem-estar, e tem estudos também de aumento de produtividade até. Você consegue entender empreendimentos corporativos, por exemplo, né, escritórios, o quanto você aumenta de produtividade do funcionário. Porque isso, hoje, trabalhar, né, Guido, não sei se você tem esse caso, mas com a laje do vizinho, o vizinho incomodando, você perde a concentração e você produz menos, né? Algo bem simples, sem falar em outros tipos, que é a iluminação, né? Tem o ciclo circadiano, como que o nosso organismo reage à iluminação natural também, né? E aí você tem já, né, o nosso organismo é programado com a iluminação natural do sol, então à noite você tem sono, né? Então quando você acorda, você não tem, simples, sendo bem simplista aqui. E quando você entra dentro do escritório e aquela luz, ou dentro até do seu quarto,
e aquela luz não está na temperatura certa, né? Aquilo pode também acionar que você fique mais agitado, e você não perceba que é a hora de dormir, ou você tem uma luz um pouco mais branda e vê que a hora de dormir está chegando, né? Até hoje, nossos celulares já tem essa opção, né? Então, noturno, quando chega a noite, você vai diminuir a iluminação, porque aquilo, de fato, impacta no seu organismo, né? Então, isso tudo é conseguido medir. Então, até isso, tem aumento de produtividade, tem muita coisa bacana que dá para tirar disso, né? Vocês pontuaram bastante essas questões das respostas biológicas que a gente dá aos ambientes, né? E a gente recebeu algumas dúvidas, algumas questões dos nossos leitores, e uma delas vai no sentido de que se os projetos que recebem o selo WELL têm alguma relação com a neuroarquitetura. Entendi. O que assim, pode ter uma relação, um dos requisitos do WELL é a mente, né? Então, pode ser que tenha trazer essa relação. Então, às vezes, você trazer uma obra de arte para o ambiente, algo diferente, isso tudo também ajuda. A preocupação do WELL com a mente é um dos 10 requisitos, mente é um deles que tem lá um capítulo à parte disso, né? O WELL vai olhar para questões de bem-estar e saúde de uma forma holística, né? Não só a saúde física, né, fisiológica, mas também a questão mental e social, né? Entende-se que o ser humano é, por natureza, um ser social, então pensar no bem-estar da pessoa, inevitavelmente a gente tem que estar gerando as condições para a socialização, e quando a gente fala, né, do bem-estar mental, o que isso significa? Obviamente, muitas dessas coisas tiram a indústria da construção civil da zona de conforto, né, mas pensa bem, o bicicletário tirava a gente da zona de conforto 15 anos atrás, e hoje é patinete espalhado por tudo quanto é calçada. Então, eu acho que uma das coisas que ilustra bem isso ok, né, eu estou fornecendo um banheiro família, né, para poder acomodar pessoas que estão numa situação onde, né, precisam ter um espaço, e isso deixa de ser, né, um pensamento posterior e começa a ser uma consideração desde o início. Pensar, né, no ser humano em relação às necessidades deles, tanto fisiológicas, quanto mentais, quanto sociais, incorporam tudo que hoje passa pela avaliação do WELL. Perfeito. André, outra dúvida que a gente recebeu foi no sentido do impacto, se existe o impacto, né, e se existe, em que escala que ele da questão de quanto a certificação pode ou não impactar sobre o preço final do imóvel, considerando que a gente já falou sobre a questão de materiais mais eficientes, um projeto ainda mais detalhado, ainda mais estudado, enfim. Eu diria que a gente já tem requisitos básicos de construção, então é muito difícil falar de uma forma geral, assim, que impacta, né? A gente já é muito focado em conforto acústico, conforto térmico já há muito tempo, então a gente já tem uma tecnologia desenvolvida dentro, e o requisito básico para a gente fazer um empreendimento, que aí, para você ir para uma certificação dessa, nova, o impacto é muito menor. E o grande ponto, Cher, é você ter um planejamento para isso, né? A gente começou a estudar isso há 3 anos, estamos colocando, a gente adotou algumas medidas nos empreendimentos que a gente já lançou, a gente acabou nem marketizamos isso, não fizemos, mas pegar lá, tanto Loom, Rock, Almar, My Terraces, já tem algumas coisas, tem muita coisa, na verdade, não algumas coisas desse conceito WELL. Então, isso já também é um pouco dos requisitos básicos da empresa. Claro que agrega alguns custos, mas o que a gente acredita é que o benefício é bem maior. Então, as pessoas vão estar dispostas a pagar pelo seu conforto muito mais do que, às vezes, só pagar por os outros requisitos, né? Mas não diria que, no caso da Laguna, tem um impacto relevante. Uhum. Sharon, e eu acho assim, esse é um tema complexo, porque depende muito do padrão construtivo, né,
Então, uma coisa é fazer essa pergunta para a Laguna e outra coisa é fazer essa pergunta para quem constrói Minha Casa Minha Vida, né? São dois padrões diferentes e o WELL, ele estabelece um padrão, né? O quão longe você está daquele padrão é o custo adicional. Mas eu vejo assim, a Laguna se tornou a primeira empresa brasileira a membra do WELL Portfólio. O que é o WELL Portfólio? É um compromisso em tornar WELL todos os seus empreendimentos. No caso da Laguna, tanto do ponto de vista dos novos empreendimentos, quanto também os imóveis que eles possuem para renda, como investimentos. E a Laguna é uma empresa como qualquer outra, né? Ela tem que gerar uma receita adicional à sua despesa, ela tem que gerar lucro. E tomar, né, a dianteira é uma coisa, mas assumir esse nível de compromisso é outra, né? Por que eu digo isso? Porque certificação muitas vezes está associado com vaidade, né? Com marketing. E eu acho que a Laguna é prova que esse não precisa ser o caso. Se você trabalhar de forma inteligente, se você estiver fazendo mais e melhor com menos, produtividade, né? Qualquer indústria, qualquer empresa entende o conceito de produtividade. A produtividade da indústria da construção civil estagnou desde a década de 70. Eu acho que o que a Laguna está fazendo é mostrando, olha, é possível construir edifícios vastamente mais sustentáveis, vastamente mais confortáveis, é possível entregar um produto muito melhor para o consumidor, né, fazendo o quê? Fazendo aquilo que todo administrador de qualquer empresa devia estar fazendo, que é pensando como é que eu reduzo a quantidade de recursos que eu estou utilizando para gerar, né, o melhor produto possível. Então, eu acredito que é possível, né, fazer uma edificação certificada WELL competitiva. A Laguna é o garoto propaganda para isso. Mas é possível rasgar um monte de dinheiro no processo se eu abordar isso de forma burra? Com certeza. Vai ter exemplos dos dois no mercado? Vai. Com certeza. Você vai ter as pessoas que vão ter experiências positivas, que nem tem a Laguna, e você vai ter construtoras que têm uma experiência negativa, né, na nossa visão, porque, né, abordaram o problema da forma errada. Eu acho que o que é importante é mostrar que, né, não é impossível. Né? A gente trabalha com inovadores, a gente sabe que o apelo começa através deles, né? E é eles que provam que é possível, que, né, estabelecem a prova de conceito. Eu acho que a preocupação custo é natural dentro do mercado da construção civil, mas eu vejo assim, quem escolhe morar num apartamento da Laguna, escolhe. Ele tem a possibilidade de escolha, ele tem os recursos para escolher aonde ele quer morar. Né? Se você tem esse luxo de poder escolher, né, hoje, mais do que nunca, você vai escolher o melhor produto possível. Você vai escolher qualidade de vida. Então, eu acho que diferente de quando nós olhávamos para a sustentabilidade, onde o foco era a redução de custo de obra, eu acho que hoje, né, se você passa na frente de um restaurante famoso em Curitiba, né, no domingo, onde você costumava levar a família para almoçar, e o restaurante está lotado, você provavelmente pensa duas vezes antes de entrar no restaurante. Né? Você tem a escolha de buscar um outro lugar. Logo, aquele dono do restaurante está pensando, se eu quero manter a minha clientela, eu tenho que afastar as minhas mesas. Então, eu acredito que a gente está passando por uma fase, né, que o luxo de verdade é eu poder escolher qualidade de vida, eu poder escolher o bem-estar e saúde da minha família, e eu acho que, né, empresas como a Laguna estão posicionadas para capitalizar em cima dessa tendência, não porque começaram a fazer isso agora por causa da pandemia, mas porque vem fazendo isso faz 3 anos, e simplesmente o curso de desenvolvimento do mercado está agora começando a acompanhar o desenvolvimento que vem acontecendo dentro da empresa até agora. Eu queria aproveitar para te perguntar, Guido, a gente está falando bastante do ponto de vista do morador, né, do cliente final, digamos assim,
que vai consumir esse produto. Mas a gente pensando um pouquinho nos demais atores do mercado, né? Você vê essa questão das certificações como uma possibilidade, talvez, de especialização para arquitetos? Há possibilidade de desdobramento em relação a isso? Que esse é um mercado que tem potencial nesse sentido? Sim, com certeza. Eu vou falar aqui de duas formas, porque eu quero incluir todo mundo. Se você é um jovem estudante de arquitetura e engenharia, né, que oportunidade fantástica, né? A gente pensa, né, no Vale do Silício, e aonde oportunidades acontecem, porque a gente está lidando com novidades, porque nós estamos lidando com inovação, a gente está lidando com mudança. Bom, para quem é jovem, está se formando, você quer oportunidade melhor, né, do que ter a chance de participar dessa mudança? Então, quem ainda está, né, se capacitando, se pergunta quais são os skill sets, né, o que eu preciso estar desenvolvendo em termos de conhecimento e capacidades para estar participando desse movimento. E eu tenho certeza que aqueles que se dedicarem, investirem, se capacitar, né, nessas áreas, têm emprego garantido. Mesmo durante a pandemia, a gente sabe que sempre existe trabalho para os melhores, para aqueles que se destacaram. Eu tenho certeza que qualquer recém-formado em arquitetura que possui a certificação UEL-AP arruma um emprego hoje na Pettinelli, né? Então, assim, estou usando isso só como um exemplo, mas é o fato. Você tem que ser capaz de se diferenciar e você vai tentar se posicionar o mais próximo possível, né, da onde está acontecendo as novidades. E para aqueles profissionais que estão no mercado, né, há mais tempo, eu vejo da seguinte maneira: conforto e bem-estar não é novidade para ninguém, né? Eu acho que todo profissional que está conectado, né, às necessidades, que para escutar o cliente, né, já está se perguntando isso faz tempo. E mudança faz parte da construção civil. A gente olha para a maneira com que a gente projeta escritórios hoje, ou para a maneira com que a gente mora, né? E o setor da arquitetura é um setor super dinâmico, que vive explorando, desenvolvendo e aperfeiçoando, né? Sempre trazendo novidades. Nós, recentemente, fizemos uma parceria com a Casa Cor Paraná. O que significa para uma, né, organização, né, com a reputação que tem a Casa Cor, com a presença que tem a Casa Cor, a volta às atividades, né? É uma mostra, é um evento, né? Mais cedo ou mais tarde a gente tem que se perguntar o que eu posso fazer para assegurar a segurança dos meus colaboradores, dos meus apoiadores, dos meus visitantes, né? A minha responsabilidade cívica de fazer a minha parte e de estar pensando de forma empreendedora e inovadora né, o que significa o mundo segunda-feira que vem, né? Eu acho que todos estão, né, conscientes que estamos fazendo um sacrifício grande para não deixar o sistema de saúde entrar em colapso, mas é possível que a gente também vai entrar numa fase onde estamos todos nos adequando a essa nova realidade. E os profissionais, né, existentes no mercado, eu acho que o UEL, ele é uma maneira que ajuda o profissional a se situar, né, a organizar a discussão ao redor do bem-estar da saúde, mas também engajar o cliente, né? Engajar o cliente valorizando o papel que tem o arquiteto principalmente, mas também as engenharias, para falar de bem-estar, conforto e qualidade. Então, eu acho que dada essa conjuntura, né, a parceria com a Casa Cor, ela nasceu disso, né? Nós temos uma enorme responsabilidade. Eu acho que não tem muitas pessoas que não vão estar enfrentando isso. Como é que eu volto às aulas? Como é que eu volto
ao trabalho, como é que eu reabro a minha loja, como é que, né, o restaurante que eu mencionei volta às atividades, né, esse restaurante está pensando como é que eu atendo questões de legislação estabelecida pelo governo, mas eu também como é que eu atendo a expectativa dos meus clientes, né, que mudaram, né, e não voltam mais ao modo que era antes. E eu acho que mais do que nunca, né, o papel do arquiteto é fundamental, é ele que ajuda, né, o morador, o dono do negócio, entender o que isso significa do ponto de vista, né, do ambiente construído. Perfeito, muito obrigada. André, e a Laguna, como a gente já reforçou e já falou algumas vezes aqui durante o papo, desponta como pioneira, né, nessa novidade que o El vem trazer para o nosso mercado. E vocês já vão contar com o selo nos próximos lançamentos. Eu queria te pedir se você pode adiantar para a gente alguma coisa em relação a esses próximos lançamentos. Não sei até que ponto você pode abrir isso para a gente. Não, posso abrir algumas informações em primeira mão aí. O próximo lançamento nosso, a gente está trabalhando, desenvolvendo, claro que tem algumas questões, né? Tem aprovação da prefeitura, tem bastante coisa para acontecer, é um momento de algumas incertezas, mas o próximo lançamento nosso ele é ali na Alameda Presidente Toné com a Saldanha Marinho, numa esquina, um terreno espetacular ali, bem no alto, super bacana, a gente estava já de olho nesse terreno há bastante tempo, adquirimos o ano passado, e até o nome dele vai ser Pinar, um empreendimento também referência às 13 araucárias que tem lá no empreendimento, que traz a biofilia, igual o Guido comentou, já uma biofilia natural, né, que vai ter o nosso terreno, com bastante área verde, no meio da cidade, isso é muito bacana. Então, ele agora, devemos lançar até o final do ano, um apartamento ali de 170 a 400 metros quadrados, também super exclusivo, pé direito alto, bastante vidro, todas as características que a gente falou aqui do El, né, vai ser o primeiro empreendimento do Brasil, né, o El, com essa certificação. Então, esses são os requisitos. Depois tem outro também no Batel, que a gente deve lançar o ano que vem, e um outro empreendimento, que aí já é um empreendimento multiuso, que é tanto comercial quanto residencial, fica ali na João Gualberto. Já é um terreno que a gente também adquiriu no final do ano retrasado, já estão aprovando, vai ser também destinado à terceira idade ao público sênior, então ao público sênior, na verdade, é o público médico, né, terceira idade e é o médico, então tem tudo a ver com esse conceito, né, conceito o bem-estar para quem vai trabalhar, para quem vai morar, e também vai ter lojas no térreo, então vai ser bem bacana, então bem animado com os próximos projetos. Tá ótimo, então. A gente falou bastante sobre a certificação, só que tem muito ainda a falar, né? A gente pode passar, acho que horas falando sobre certificação, que a gente ainda assim vai ficar com algum ponto sem ser coberto, mas eu queria novamente agradecer a participação de vocês aqui hoje nesse bate-papo. Eu acho que a gente conseguiu não só introduzir, mas aprofundar muito bem o assunto, e a gente não para esse papo por aqui, mas essa edição do Sofá de House Digital vai ficando por aqui. Então eu queria mais uma vez te agradecer, Guido, pela tua disponibilidade em estar aqui conosco hoje para aprofundar esse tema. Eu que agradeço, muito obrigado. André, obrigada mais uma vez, agradecer novamente a parceria da Laguna e estar conosco aqui hoje para a gente poder trazer um pouquinho mais, explicar um pouco mais e apresentar essa novidade para o mercado, né? Não, obrigado. Para nós é um prazer falar desse assunto, a gente gosta, já estamos envolvidos, é algo que dá muito orgulho de falar, e daria para a gente ficar muito tempo aqui, acho que a gente vai ter mais uma outra conversa, e as inovações acontecem assim, né? Gera uma curiosidade, a gente se aprofunda, acho que todo mundo deve ter ficado mais curioso ainda, e inovar é isso, ir atrás de coisas novas que não tem tão disponíveis assim, fáceis no mercado. Isso também dá um gás a mais para a gente. Com certeza. E como o André adiantou, a gente não para aqui, essa temática da certificação UEL, a gente vai ter um segundo episódio do Sofá de House para falar sobre esse tema, a Laguna vai estar conosco aqui também. Então, obrigado por você estar aqui conosco até agora, e fica ligado que em breve a gente divulga o segundo episódio do Sofá de House sobre certificação UEL. Obrigada, até mais. Obrigado, até mais. Tchau, tchau.
Música